Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um Café com Espada e Machado. Meu nome é Alvarez Caetano. A gente está tratando aqui uma série falando sobre batalha, sobre ambiente de batalha espiritual, e eu estou tentando fazer um mapeamento de toda a dinâmica, né? Para assim, a gente poder chegar. Vai levar um tempo para a gente chegar até Apocalipse, mas a gente ainda está no Gênesis, a gente está caminhando, a gente está no processo, a gente está desenvolvendo uma base para te explicar muita coisa sobre esse ambiente incrível, que é um ambiente de batalha. Como eu falei, nós não vamos nem menosprezá-lo, nem supervalorizarmos. Nós vamos tratar a batalha biblicamente como uma ferramenta para você, como cristão, crescer dentro da sua vida com Cristo, do seu relacionamento com Deus. Então, o primeiro ambiente que a gente falou foi como que essa batalha se estabeleceu. Ela se estabeleceu na queda do homem, quando o homem julga, quando Deus julga a atitude do homem em relação a Adão ter comido o fruto que foi dado a ele por Eva, por ter sido influenciada pela serpente. Depois disso, a gente, na parte 2, que era o terreno, nós vimos o desdobramento disso acontecendo com a vida de Caim e Abel, mas eu não tenho como avançar, cara, para um próximo vídeo sem falar sobre a mente, sobre o que aconteceu com o homem nesse processo. Né? O homem aqui falando o homem como gênero, envolvendo homem e mulher. Quando eu for falar homem, eu não estou falando somente de Adão, eu estou falando de Adão e Eva juntos, beleza? Então assim, no processo é nítido quando nós vimos Deus dá um decreto ao homem que ele vai guardar o jardim e a única coisa que ele não pode fazer é comer do fruto. Porque se ele comer ele vai morrer. E aí a gente pega várias passagens, né? A gente pega vários estudiosos, a gente pega várias dinâmicas, principalmente de exegese, de estudo de hebraico, que fala muito sobre essa questão, né, cara, da mente, do coração. Eu já falei sobre o terreno do coração, sobre o terreno da mente, e aí você vê que realmente Deus ele tem essa correlação nítida entre a conexão entre o que nós expressamos ocidentalmente como coração é algo que está literalmente linkado à nossa mente, às nossas emoções, às nossas vontades, e então ele transcende o espectro físico. Então nós temos nessa batalha, né, o homem cai da sua condição de eternidade, da sua condição de ser criado de forma perfeita, ter um relacionamento, poder estar próximo de Deus. Deus ele é eterno, ele é imenso, mas ele se fazia próximo do homem, estando com ele no Éden na viração do dia. Então, o corpo, a mente, o ser trino que Deus criou e colocou no Éden, tinha a estrutura espiritual para suportar a glória de Deus ao ponto de não ser consumida. Então ele não era um ser como eu e você, porque biblicamente diz que nenhum de nós consegue ver a Deus porque nós estamos caídos. Então, quando Adão peca, ou quando o homem peca, ele come do fruto, ele cai dessa posição de eternidade, ele cai dessa posição de governo e ele passa a se tornar um ser mortal. A morte começa a acompanhar o seu processo. E junto desse processo de morte, cai a sua mente, cai a sua capacidade de intelecto. Percebe-se nitidamente que quando o homem morde, quando ele se alimenta, quando ele desobedece, existe uma abertura de olhos, como a Bíblia diz. Existe um despertar da mente do homem ou uma queda da sua condição de pureza e eles se percebem nus. Adão e Eva se observam e eles se veem, eles se envergonham da condição que eles se encontram e eles vão fazer para si roupas para cobrir as suas partes íntimas. Isso é o que a Bíblia traz, então você vê que literalmente aquela condição, aquele ambiente de segurança espiritual, aquela mente prodigiosa foi afetada pela desobediência e afetada pela queda do homem. E aí você vê literalmente, cara, tipo, quando Deus vem na viração do dia, Adão ouve a voz de Deus e se esconde numa atitude de vergonha. Mas que sentimento é esse, né, cara, que até então não existia? Então você vê que literalmente a mente do homem foi abalada pela desobediência, foi desestruturada, foi fragmentada. Aquele homem que se relacionava com Deus, aquele homem que dava nome aos animais, aquele homem que era governante, não é mais. A sua mente foi dilacerada pelo pecado. A sua compreensão, a sua cosmovisão, quem ele era, como ele se relacionaria com a criação,
foi destruído. E é exatamente nesse ambiente onde o inimigo encontra um terreno fértil para fazer com que nós não avancemos no nosso relacionamento com Deus. E todas as áreas. Então, tudo que envolve, cara, tipo assim, domínio passa pelo controle da mente. Se a gente for entrar, cara, nas questões de teoria de conspiração, questões de guerra, né, questões que a galera gosta de discutir sobre aquelas grandes teorias, sobre os grandes moveres governamentais, se existe como realmente existir um controle mental, aquela coisa assim, o diabo tem acesso à minha mente, o diabo controla as pessoas. Cara, tecnicamente ele pode controlar suas emoções, ele pode levá-las, né? Tipo assim, a indústria da música. Existem inúmeros processos que a gente vê que as pessoas literalmente se demonstram chipadas, manipuladas mentalmente, às vezes até por algum processo de indução, de sugestão. Então existe N fatores que podem influenciar uma tomada de decisão. E a mente é o maior de todos os ambientes de batalha. É na mente onde a dor acontece, onde o desespero acontece, onde a fome acontece, onde existem prisões tão profundas que as pessoas demoram anos para sair. Então, meu querido, a mente é um dos maiores ambientes de batalha que que existe na Terra, que o inimigo mais se aproveita. Porque a partir dele, quando ele controla a sua mente, ele controla o seu corpo. E é fato que a partir do momento que ele controla o seu corpo, com uma escravidão de vício, com uma escravidão sexual, com uma escravidão de glutonaria, de bebida, seja qual escravidão for, mas que ela não é do corpo, ela começa primeiro na mente, nas suas emoções, como você reage, ele tem controle total sobre as suas emoções, sobre o seu comportamento e muitas vezes sobre a sua atitude. Logo ele desconstrói, ele fragmenta a sua identidade ao ponto de você nem se reconhecer mais como ser humano, nem mais como pessoa e não crer mais nem que você tem condições de sair onde você está. E muitas vezes você precisa exatamente de um encontro verdadeiro com Cristo para que a sua mente comece um processo de restauração, para que você faça uma logística reversa e volte ao princípio original que Deus lhe criou. Então a mente é o maior ambiente de batalha que existe do homem. É a partir da mente que Deus comanda governantes para que eles possam cederem à ação do anticristo, do governo global ou de qualquer coisa que for. É a mente sempre que vai ser dominada antes. E depois partem para as outras coisas. Nós temos vários projetos que trabalham com mente, seja Montauk, seja MK Ultra, né, tipo Monarca, que são processos de desconstrução, da fragmentação de personalidade e que são documentados, datados, utilizados em ambientes de guerra e estudados até hoje. Nós temos N processos de dominação demoníaca a partir da mente, a partir de doenças, a partir de escravidão mental, espiritual. Então a gente tem que prestar bastante atenção que a mente é o ambiente mais propenso a esses ataques e a esse domínio do inimigo. E muitas vezes, querido, não vou me estender nesse vídeo, muitas vezes esse ataque ele é tão sutil que a gente nem se percebe. Às vezes você já está vivendo uma vida completamente distante. O inimigo pode te tirar 1 milímetro da presença de Deus e quando você vê, você está muito afastado porque ele conseguiu colocar um sofisma, um pensamento, uma ideia distorcida. E a ideia aqui desse vídeo hoje é dizer para você que blinde a sua mente, porque a batalha acontece dentro de nós, primeiro na nossa mente e depois no nosso corpo. Amém? Então que esse vídeo possa ter te ajudado. Meu nome é Alvarez Caetano, se você ainda não me segue, siga-me nas minhas redes sociais. Cara, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer e blinde a sua mente. Lute contra as astutas ciladas do inimigo, contra todo e qualquer sofisma. Coloque a sua mente rendida aos pés da cruz e deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Amém? Deus abençoe, um abraço.